Então, gente, boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos. Vou chamar agora a Sara Graneman, que é professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, que vai falar para a gente sobre a reforma da Previdência, FUNPRESP, enfim, e todas as maldades que estão vindo por aí. Muito bom a gente prestar atenção e para a gente se preparar como é que a gente vai resistir a isso. Falou? Por favor, Sara. Quanto tempo falo? Mas é importante ter questões depois, né? Se Quanto tempo você precisa? Uns 40 minutos. Pode ser, né? Uns 40, 50, e depois a gente abre para as perguntas. Vocês me aguentam, por favor, então. Espero que sim. Boa tarde, obrigada pelo convite, por trocarmos. Somos todos servidores públicos, eu também sou de uma universidade federal. Então, essas contrarreformas da Previdência nos dizem respeito, até mesmo para aqueles e aquelas que já estão muito próximos de cumprir o tempo de trabalho. A gente pode falar se tem direito adquirido daqui a pouco e se há alguém de nós que já está protegido ou já está protegido. Podemos falar sobre isso. Mas acho importante começar pelo seguinte ponto. Tem ou não tem déficit na Previdência? Porque o que mais nós ouvimos todos os dias é que existe déficit na Previdência e essa é a razão para fazer as reformas. Na verdade, dizem reformas da Previdência, os governos, a Fiesp tem uma pesquisa e uma proposta de reforma, que apenas por coincidência é a mesma proposta do governo, mas é apenas coincidência. Vocês podem ver no site da Fiesp. A FEBRABAN também tem uma resposta, também coincidentemente, na mesma direção, mas eu sou uma grosseira materialista, então eu acho que isso é apenas coincidência, não é? Eu queria mostrar para vocês os dados do Estado brasileiro. Os dados do Estado brasileiro, que é compilado pelos fiscais da Receita Federal, que contém os fiscais da Previdência, né? Lula juntou, salvo erro, em 2007, numa única super-receita. Então, nós não estamos falando com os dados da minha pesquisa, eu que sou contra a reforma da Previdência, estou inventando dados. Esses são os dados do Portal da Transparência, certo? Que a ANFIP, a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, faz generosamente, coloca à disposição da sociedade brasileira um livreto todos os anos para divulgar, para que nós possamos acompanhar as contas da Previdência. Então, está na página que é www.anfip.org.br, publicações e qualquer um de nós, a qualquer tempo, pode acessá-los, tá? Eles ainda estão terminando de fazer o do ano de 2015, porque tem de fechar o orçamento, fechar as contas, e aí eles publicam o livro. Então, eles estão terminando de fechar o do ano de 2015. Essa tabela foi também feita pelos fiscais da Previdência, pela Associação dos Fiscais da Previdência, e eles nos colocaram à disposição sob a forma de um jornal, de um panfleto que seja mais fácil manipular e divulgar. Então, vamos lá. Há ou não há déficit? Em 1988, que eu lembro de dizer isso antes, com a nova Constituição pós-ditadura militar, já não tínhamos e passamos a não ter, continuamos a não ter, portanto, um estado de bem-estar social no Brasil. Mas conseguimos, pela força das lutas, né, as lutas contra a ditadura e as lutas, a ascensão do período da construção dos três grandes instrumentos da classe trabalhadora, né, aqueles que foram construídos na década de 80, especialmente PT, CUT e MST, e outros grandes movimentos de sindicatos, que algumas das demandas dos trabalhadores figurassem na Constituição. Mas são pouquíssimas, porque, lembram do Centrão, os mais velhos, na Constituição de 88, teve uma organização de parlamentares, que foi a maioria,
se articulou para que os capitais não fossem taxados, que não existisse a reforma agrária, que o capital bancário e financeiro não fosse taxado com impostos, que o capital agrário também não fosse. Mas, pela força das nossas lutas, conseguimos construir que o financiamento da educação fosse um percentual do orçamento do Estado, da educação pública. Era assim na época, pública. Hoje já não é mais a pública. É educação em geral. Então, pode ser o dono da... o dono do Banco Lehman, que agora diz que era um negócio muito importante ter empresas de educação, né? Porque eu não posso chamar de outra coisa a empresa bancária Lehman, a empresa bancária de educação. Então, a educação já se tornou um negócio privado, uma mercadoria, um negócio importante, mas na Constituição de 1988 era de financiamento percentual do financiamento do Estado e para a educação pública. No que diz respeito à Previdência, ela ficou numa conta, num sistema que é o sistema de Seguridade Social. O sistema de Seguridade Social ele inclui a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde, né? Que também nessa época eram entendidas e não tinha na Constituição, por exemplo, a Previdência Complementar. Não era objeto de análise da Constituição. Então, também se discutiu que o Estado brasileiro teria 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade e o orçamento das estatais. Juntando esses 3 orçamentos, hoje estima-se, no ano de 2016, estima-se que ele chegará a 2 trilhões e 200 bilhões. Né? Nós só vamos fechar isso de fato, saber se fechou nisso no final do ano. Certo? Desses 2 trilhões de reais, cerca de, porque é provisório ainda, tem uma anotação aqui no final, dados ainda preliminares de 2015, cerca de 2 trilhões e 200 bilhões, 707 bilhões vem da Seguridade Social, da Saúde, da Previdência e da Educação. Vem como orçamentos carimbados, impostos carimbados para financiar essas 3 políticas sociais, porque é disso que se trata, certo? Política social, o que é política social? Política social é a resposta que o Estado assume para cumprir os direitos dos trabalhadores. É isso que é política social, certo? O Estado assume por conta das lutas dos trabalhadores, não é nada gratuito, e para realizar um direito dos trabalhadores. Portanto, previdência é um direito trabalhista, mesmo que façam questão de separar. Então, já vimos que não é pouco dinheiro, não é? São 707 bilhões de 2 trilhões e 200 bilhões. Como primeira conclusão, não estamos falando em reforma da Previdência, em contra-reforma da Previdência, porque é de retirar direitos, porque ela é deficitária ou porque ela é dinheiro pouco. Nós estamos ouvindo falar, e por isso o FEBRABAN fala da Previdência, e por isso o Fiesp fala da Previdência, e por isso os governos falam em contra-reformar a Previdência, não porque falta dinheiro, não porque é dinheiro pouco, senão ao contrário, porque nós não ouvimos nenhum grande capitalista com generosas tendências a comprar coisas quebradas, né? Só compra quebrada se souber que vai lucrar. Não é o caso da Previdência. Então, nessa conta aqui, eu queria mostrar para vocês sobre o déficit. Essas são as receitas e despesas da Seguridade Social, valores correntes em milhões, dos anos 2001, 2012, 2013, 2014 e 2015, que eles fizeram já uma prévia, e aí vão fechar nesses dias e deixarão à nossa disposição. Então, vejamos, de onde vêm esses recursos? Naquelas lutas de taxar os capitais, conseguimos taxar os capitais industriais e comerciais.
com dois importantes, deixa longe do computador, porque essa semana, trabalhando com um copo d'água, inundei o meu computador, que se tornou submarino, já não é uma função mais, eu sou bem desastrada. Então, conseguimos criar dois impostos, que são os impostos muito importantes na estrutura de financiamento da Seguridade Social e, portanto, da Previdência. Impostos que os capitais têm de pagar sobre o lucro. A contribuição sobre o lucro líquido e a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade, certo? Impusemos esses dois impostos sobre os lucros dos grandes capitais. Então, aqui são as fontes das receitas, certo? As fontes das receitas. Em 2011, vamos falar só da parte aqui para ser mais rápido, certo? O total de receitas da Seguridade em 2011 foi de 527.080. Desculpe, nós já passamos, eu sei que vocês mexem, muitos de vocês, com números, nós só vamos passar rapidamente por isso, porque é muito importante desmistificar o que na Rede Globo se diz todas as semanas, que precisamos reduzir os direitos, porque estamos vivendo acima das nossas possibilidades, não é? Então, 2011 arrecadou-se 527.080 milhões. Gastou-se com saúde, previdência e assistência 451.322 milhões. Portanto, não tem déficit, tem superávit de 75 bilhões, que é, nesse ano, igual ao orçamento da saúde. 72 bilhões. Está vendo aqui? Igual ao orçamento da saúde. Certo? O que sobrou, dava para fazer mais um sistema universal, mais uma vez, a saúde no Brasil inteiro. No ano de 2012, arrecadou-se 500... Obrigada, vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque a coordenação motora fina também é uma coisa que eu não tenho. 595.737 milhões, certo? Arrecadou-se. Gastou-se 513 bilhões. Sobraram 82 bilhões, certo? Mais de novo que o orçamento da saúde. Que o SUS, que os pobres desse país reclamam do SUS, mas dizem, numa pesquisa no Rio de Janeiro, há uns 15 anos, quando se preparavam para privatizar os hospitais, a Rede Globo, o Jornal Globo fez uma entrevista larga, assim, fez uma pesquisa larga com levantamentos, né, com as populações pobres, que queria fazer o que a Fiesp fez, de acordo com vocês. Vocês concordam com a privatização dos hospitais? Não. Por quê? Mas não é ruim? Não é tão bom, mas é o único lugar que nós temos. A pesquisa não pode ser divulgada, né? Pode ser divulgada, vazou, mas não pode ser divulgada. No ano de 2013 foram 650 bilhões, 996 milhões. Gastou-se 574 bilhões, 753 milhões. Sobrou de novo 76 bilhões. Sobraram 76 bilhões. No ano de 2014, foram arrecadados 686 bilhões, 0,91 bilhões. Foram gastos 632 bilhões, sobraram 53 bilhões. Bilhões, estamos falando de sobra na casa de bilhões. No ano de 2015, dados ainda por confirmar, 707 bilhões, quase 1 trilhão na Seguridade, né? Foram gastos 683 bilhões e sobraram 23 bilhões. Por quê? Já falamos da primeira coisa. Por quê? Ou duas antes disso. Primeiro que aqui o que nós vemos é que
a arrecadação é crescente, mesmo já em tempos de crise, não é? A estrutura arrecadadora foi muito boa. Com essa estrutura, crescendo no plano da inflação, cresce, repõe o dinheiro. Crescendo a economia, cresce o recurso para o financiamento. E a outra é que, em todos os anos, subindo, descendo, tem sobra. Numa década, ou em meia década, já chegamos quase a 500 bilhões de superávit da Seguridade, certo? Então, o que é importante dizer aqui? Não tem déficit. Podemos aumentar os direitos, não diminuí-los. Não tem déficit. A conversa que tem déficit a conversa da crise da Seguridade é algo gestado e sistematicamente divulgado. Como é que eles dizem que tem déficit? Com que conta? Dizendo o seguinte: arrecadamos. Agora tem que vir para cá. Arrecadamos aqui. Em receita previdenciária, 245, só tomam isso daqui, que é sobre a folha de pagamento, o que contribuiu o patrão e o que contribuiu o empregado, certo? Então, pega 245, arrecadamos 245 de previdência e gastamos 450. Aí, assim, até lá em casa tem déficit, certo? Está claro isso? Não pode ser computado só com a folha de pagamento. Quando eles apresentam déficit, eles só computam essa linha aqui, a receita previdenciária. Não computam essa, nem essa, nem essa. Por quê? Na Seguridade é assim. Junta todo o recurso e solidariamente distribui o recurso para todos os que têm direito. Então, paga os direitos previdenciários, paga o direito de Bolsa Família, BPC, o benefício BPC de prestação continuada, prestação continuada. Nossa, estou falando tão sobre a mesma coisa que está dando um branco. Um cinza, né? Cinza, para você. Vou dar um vocabulário também. Não usam esses recursos aqui, ó. Não usam esses recursos e sequer a contribuição que o Estado tem que fazer. Usam só o sobre a folha. Ocorre que a Constituição diz que tem de usar todos os recursos fazendo um fundo único da Seguridade, pagar a quem já alcançou o direito, pagar na Previdência, na assistência e fazer o sistema de saúde, certo? Esses recursos todos aqui têm uso carimbado. É como a nossa identidade. O outro não pode usar. Só que como é que esse dinheiro deixa de ter um uso carimbado? Primeiro que sobre a arrecadação, foi criado em 1994 o Fundo Social de Emergência, que em 2000 se transformou em desvinculação das receitas da União. Foi criado por Fernando Henrique em 1994 e que, por lei, por emenda constitucional, passou a permitir retirar do orçamento da educação e do orçamento da Seguridade até 20% do recolhido, certo? Sem que o Executivo precise prestar contas de para onde foi. Tá? Curioso, apenas curioso. Foi aprovado na semana passada na Câmara, em 2 instâncias, e agora foi para o Senado, estender de 20 para 30 a desvinculação das receitas da União. Em 707 bilhões estão 300 bilhões. Pedalada é isso. Pedalada contra quem? O direito dos trabalhadores, os nossos direitos à previdência, os nossos direitos à saúde pública. É isso. É tirar uma parte significativa, 30%, um terço, né, do valor recolhido para uso do Executivo sem que ele precise dizer para onde foi. 20%
em que ele gastou. Não precisa justificar antes onde gastou. Depois diz, gastei aqui construindo uma ponte para o abismo, qualquer coisa assim, né? Uma coisa desse jeito. Então, é possível que com todo esse esforço, daqui a pouco tenha déficit. Não é? Esse esforço continuado, perseverante, chegaremos a déficit, provavelmente. Mas não porque tem déficit no pagamento dos trabalhadores. Tem déficit no recolhimento das contribuições. Quando isso daqui sobra, bom, pagamos todos os direitos, ninguém pode nos acusar de estar transferindo ilegalmente, pagamos todos os direitos, esse dinheiro vai ficar aí? Não. Esse dinheiro que tem carteira de identidade, passaporte, CPF, se sobrou aí, foi tudo utilizado, feito, cumprido o direito, esse recurso aqui, que é o recurso do superávit, é transferido para onde? Para o Caixa Único do Tesouro Nacional. Quando ingressou no Caixa Único do Tesouro Nacional, perdeu a sua relação com essa conta aqui. Certo? Perdeu essa relação. E, de modo que pode ser pago em dívida, em corrupção, em construção de coisas úteis, outras coisas úteis, mas essa também é muito importante. Então, isso daqui está à disposição de quem quiser, inclusive, aprofundar o estudo nos livros mais consistentes, com explicações detalhadas, inclusive de sonegação e de isenção, porque sobre isso também incide, né? Aqui, quando a gente vê 700 bilhões para o ano de 2015, nós já temos que descontar aqui os cerca de, aqui ó, nesses aqui, valores iguais a esses recolhidos, como isenção, porque o custo do Brasil é muito alto, certo? Isenção de 180, 200 bilhões por ano, que é a isenção que se dá aos grandes capitais. Nós não podemos deixar de contribuir com a Previdência, mas os capitais podem, certo? Então, e é nesse valor, as isenções, eles têm um livro só sobre as isenções, e mostra que as isenções vão de 50 bilhões no ano a 200 e tantos bilhões em outros, né? E se você começa a cruzar essas informações, eu escrevi em 2007 um artigo analisando as 49 medidas do PAC. E das 49 medidas do PAC, 22 se relacionavam a isenções de que natureza? A isenções, recolhimento de PIS, recolhimento de FGTS, de contribuição previdenciária, de COFINS. Fiz um levantamento que a lei dizia, sairá daqui, sairá de lá. Pronto. Então, é grave, é muito grave, muito, muito grave. Não porque não haja dinheiro, mas porque há dinheiro sobrante, muito dinheiro. Então, o primeiro ponto que eu queria problematizar é esse. Não é verdade que falta dinheiro, não é verdade que precisa reduzir os nossos direitos, porque senão vai explodir a Previdência, certo? Não é verdade. Nem para o regime geral, então a Previdência se estrutura no Brasil a partir de 1990, a partir de 1988, regime geral e regime próprio. Regime geral é o regime do INSS, aquele que é realizado pelo INSS, que a gente quase usa como sinônimo. O regime geral é aquele que diz respeito aos trabalhadores autônomos, aos trabalhadores domésticos, aos trabalhadores rurais e aos trabalhadores empregados pelo capital bancário, pelo capital industrial, pelo capital mercantil, por todos os capitais, exceto, e também em algumas instâncias do Estado, exceto os trabalhadores do Estado, certo? Então, todos ficam nesse sistema previdenciário,
que é o maior, e que é muito importante. A proteção mais importante é a política social mais abrangente que nós temos no país. Estamos falando de quantas pessoas? Estamos falando de 30 milhões de benefícios. Né? Falando de 30 milhões de benefícios. Se nós tomarmos a família, que vocês conhecem esse tema muitíssimo melhor do que eu, nós usamos os termos, as pesquisas de vocês, mas se nós tomarmos uma família com 3 pessoas, nós estamos falando de metade da população brasileira que está coberta, né, protegida pela Previdência. Né? Estamos falando de 90 milhões de almas, como diria o padre Antônio Vieira, né? Pode chegou aqui. Estou falando de metade da população brasileira. Né? Estou falando de uma política social muito significativa para a gente permitir que seja destruída. Né? Bom, além do regime geral, há o regime próprio. O regime próprio, lá na Constituição de 1988, diz respeito a quê? Aos trabalhadores, à força de trabalho empregada pelo Estado. E os regimes próprios, em 1988, foram constituídos como regimes próprios que podia ter. Tem o da Federação, o da União, né, que somos todos nós, servidores públicos, já é claro que não inclui os terceirizados, etc, 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 muitas etcéteras, que nós também temos que nos levantar contra isso. E há hoje, 2080, regimes próprios pelo país. Regime próprio é assim, o nacional, ou do estado de São Paulo, ou do município de São Paulo. São 5 mil e quantos municípios no país? 5.564. 5.564. Em 2080, 2079, há regimes próprios de previdência social. Então, para fazermos uma continha, 700 bilhões em 2015, na Seguridade. Mais ou menos 800 bilhões em 2016. Então, 800 bilhões da Seguridade. Eu estou fazendo uma pesquisa, e os dados também são provisórios. E é muito difícil fazer essa pesquisa, porque é fazer pesquisa sem dinheiro, sem nada, né? Sem dinheiro para fazer a pesquisa, mas então vamos estudando na medida que podemos. Mais 2080 regimes próprios, batem 1 trilhão, que não estamos exagerando. Nós estamos falando já de 1 trilhão e 800 bilhões, certo? Do regime, da Seguridade do regime próprio. Em 2088, em 1998, eu tenho que dar uma parada aqui, né, porque eu estou muito acelerada nesses dias e começo a falar embolatados. Em 1998, 10 anos depois da Constituição, o Fernando Henrique faz uma emenda constitucional, faz várias, faz a 19, faz a 20, mas é da 20 que eu quero falar. A emenda constitucional 20/98. E a emenda constitucional 20/98 passou a constar na Constituição 3 regimes, o geral, o próprio e o complementar, o regime de previdência complementar. Nessa altura, em 1998, Fernando Henrique não conseguiu aprovar a existência do regime complementar para os servidores públicos. Por quê? Porque dizia que para criar o regime complementar exigiria maioria qualificada no Congresso, votação por maioria qualificada. Nunca conseguiu, até porque existia o PT, que era contra a Previdência Complementar, e, portanto, não foi votado. Não foi possível estender a Previdência Complementar para os servidores públicos. Mas, em 2003, vocês hão de lembrar que a mais importante contra-reforma aos direitos dos trabalhadores desse país foi feita pela emenda constitucional 41.2003, e que foi o que o presidente da época falou que seria a mais importante reforma que ele faria na Constituição. Fernando Henrique tinha feito a 2098, foi para
tornaram um pouco mais difícil, digamos assim, a vida do regime geral de Previdência Social, a vida dos trabalhadores que estavam no INSS. Como que tornou mais difícil? Tornou mais difícil porque colocou exigências ali que não existiam. Em 1988, um trabalhador, uma trabalhadora se aposentava neste país que começamos a trabalhar cedo e somos trabalhadores informalizados. O que tinha na Constituição? Você se aposenta por tempo de trabalho. E você provava com 3 testemunhas que tivessem fotografia, que tivessem um recibo ou que testemunhassem em cartório que tinham acompanhado o trabalho daquela pessoa por 5 anos, por 10 anos, por não sei quantos anos, e conseguia a aposentadoria. Essa foi a principal a caixa lá de maldades que eles abrem e admitem que abrem, feita por Fernando Henrique. Então passou a ser de tempo de trabalho para quê? Tempo de contribuição. E quando colocou tempo de contribuição, colocou também uma idade mínima para conseguir o direito. Então, um trabalhador informalizado, por exemplo, do campo, um trabalhador rural, que tem de vida útil 11 anos, se cortar cana, porque a sua coluna não resiste mais do que 11 anos de trabalho, precisa contribuir com 15 anos. E ter chegado, se mulher aos 60, se homem aos 65. É um trabalho, não estou falando de um exemplo aleatório, é um trabalho muito informalizado. Esse é talvez o mais informalizado. E é um trabalho brutal, que acaba com o sujeito ou a sujeita, que começa a fazer isso com 10 anos de idade, então tem de tempo útil de coluna 11 anos, certo? Tem que pagar mais 4 além disso que ele pode trabalhar, né? Salário mínimo e olha lá, se não tiver carteira de trabalho, não tiver fiscalização, nós já sabemos que não existe fiscais do trabalho para fiscalizar sequer 1/3 do trabalho dos trabalhadores no Brasil. Quando fiscalizam, morrem, né? Os donos das fazendas mandam matar. Casos aos montes sabemos nós. Então, foi posto na Constituição que esses sujeitos e essas sujeitas tinham que contribuir com 180 meses e que não podiam se aposentar antes dos 60 e 65. Como ele não conseguiu passar tempo de contribuição e idade juntos, como o Lula fez conosco em 2003, o que foi feito depois por uma medida infraconstitucional para regulamentar a emenda 20/98, fator previdenciário. O fator previdenciário, que é uma conta que nenhum trabalhador médio sabe fazer, talvez dos 30 milhões de benefícios do INSS, 5 mil saibam fazer a conta, porque é uma fórmula que leva em conta, com ponderações diferenciadas, 4 variáveis, né? Tempo de contribuição, tempo de idade, arrecadação. Eu já nem lembro quais são os quatro fatores lá da conta. Fizemos um trabalho de pesquisa, eu e um professor da engenharia lá da UFRJ, e vimos que, depois do fator previdenciário, os trabalhadores passaram a trabalhar cerca de 7, em média, mais 7 anos. Então, não precisa ter combinação de idade com contribuição. O fator previdenciário empurra o trabalhador para mais 7 anos de trabalho e de contribuição. E o fator previdenciário, em relação ao que se tinha antes, reduziu 30% das aposentadorias. Uma formulazinha sem grandes pretensões, né? Fez isso com a vida dos trabalhadores. Bom, os trabalhadores do regime geral, do ponto de vista dos seus salários, ficaram numa escala das suas aposentadorias e pensões aqui, e os trabalhadores privilegiados do serviço público aqui, certo? Os trabalhadores, professores e professoras, então, muito mais privilegiados, porque aposentávamos com uns 25 anos de trabalho. Fernando Henrique nos chamou de vagabundos. Os primeiros que ele chamou de vagabundo. É porque ele não tem aposentadoria de professor. Aliás, ele tem aposentadoria de
professor, mas ele não trabalhou como professor 29 anos para ele saber que é fácil a vida de professor, né? Então, ele não tem essa experiência. Ele pode dizer que os professores universitários, sobretudo, são vagabundos. Lula faz uma isonomia disso. E a isonomia aqui é as avessas. Por quê? Porque a isonomia na luta da classe trabalhadora é o seguinte: a camada, a categoria que está mais acima, todos os outros trabalhadores em suas lutas olham para essa categoria e tentam levar os seus direitos para lá, não é? Pois aqui nós estamos falando de isonomia às avessas. Tem que descer, em geral desce mais, né? Já preventivamente. O que fez? Alterou a Constituição e disse o seguinte: direito adquirido? Sim, direito adquirido. Qual era o grande direito adquirido? Da população, do regime próprio da União, aposentado quando alcança o benefício, trabalhador quando alcança o benefício da aposentadoria deixa de contribuir. Cláusula pétrea da Constituição. Certo? Cláusula pétrea virou farinha. Certo? E os aposentados e as aposentadas estão contribuindo desde 1º de janeiro de 2004. E incidiu sobre as pensionistas e os pensionistas o quê? A aposentadoria que a viúva ou o viúvo recebe é do teto do INSS, 5.189. Do teto ao final, digamos, 10.000, 5.189 tributa os 11%. Continua a tributar os 11%. De 5.189 a 10.000, incide para aquele que é pensionista ou pensionista uma redução de até 30% daquilo que ganha, certo? Até 30%. Cláusula pétrea, direito adquirido. É assim que tratam com os nossos direitos adquiridos, né? Então, a gente não tem ilusão, até porque o Henrique Meirelles não está nos deixando ter ilusões. A primeira entrevista que ele deu foi a seguinte: direito adquirido nós temos de discutir o conceito de direito adquirido porque ele é um conceito polêmico. Está registrado, gravado no YouTube para quem de nós quiser ver, e todos os jornais repercutiram a sua declaração, certo? O seu discurso de posse, certo? Então, já para dizer para vocês, direito adquirido é algo que a gente mantém só se tiver muita luta. Só se tiver muita luta. Senão, é importante para fazer caixa de governo, para pagar de Estado, para pagar dívida, de Estado e de governo, para pagar dívida, para pagar, financiar as empreiteiras, para fazer isenções aos capitais, etc, etc. Bom, quais são as propostas de reforma? Sim, antes de terminar. Aí Lula faz isso com os aposentados e os pensionistas, e esse dinheiro arrecadado aí serve para fazer o período de transição para pagar as aposentadorias daqueles e daquelas como eu, para pagar as aposentadorias dos que já estão aposentados e aqueles que, como eu, entramos antes de 2003 e que vamos alcançar o direito quando os trabalhadores que estão na ativa já não contribuem sobre a totalidade dos vencimentos, mas contribuem para uma previdência pública a partir do teto, 5.189, independente do que ganhemos acima disso. Se ganharmos abaixo disso, não tem interesse, especialmente para a FUNPRESP. Pouquíssimo interesse. Então, fez isso como período de transição. Fez isso por quê? Porque tinha de quebrar também os trabalhadores aposentados que nas décadas de 90 e 2000 foram os que mais estiveram na rua, né? Chamavam-se até os movimentos dos cabelos brancos. Eu tenho também, só que pinto. Estaria na rua também, estava também, sempre os acompanhei. Então, quebra essa categoria.
quebra essa categoria, essa fração da categoria de servidores públicos, especialmente, e faz o seguinte, cria imediatamente uma lei, que já era de Fernando Henrique, mas aprofunda e lhe burila, que é o chamado crédito consignado. Certo? Então, o crédito consignado aqui para o regime geral e o crédito consignado para os servidores públicos. Por quê? É jogada de gênio isso. As pessoas estão desesperadas, perderam o direito, sabem que a reconquista do direito é preciso de muita luta e pagar remédio, sustentar o filho, os netos que perderam o emprego e se tornaram desempregados é tarefa urgente. Eu estou dizendo isso porque também é uma outra pesquisa de orientação de um trabalho de final de graduação que foi feito lá no Rio de Janeiro, sob a minha orientação, com uma estudante que pesquisou uma agência do INSS, que é uma agência que paga pensões para senhoras, para mulheres viúvas, né? Especializada nessa, nem sei se ela existe ainda essa agência, fizeram agora com todo esse desmonte aí. E as mulheres responderam o quê? Que elas pegavam um crédito consignado e para fazer o quê? Para fazer bater a laje, ou para fazer mais um quarto, ou um banheiro, ou um puxado na casa, ou uma parte de cima, porque os netos e os filhos estavam voltando a morar com ela, que era a única que tinha, as mulheres responderam, 200 mulheres, que era a única que tinha, a partir de então, um recebimento fixo. Muito bem. Somando isso, 1 trilhão dos regimes próprios, somando mais 800 bilhões da Seguridade, somando mais aquilo que Lula trouxe para dentro da Constituição, o regime complementar de previdência, que eu sempre sugiro que a gente coloque entre aspas, porque não é previdência, tem que ser chamado de previdência para as pessoas comprarem. Nós hoje chegamos a cerca de mais 800 bilhões. Então, nós estamos com 1 trilhão e 800, mais 800 dá 2.600. O regime complementar se estrutura como regime aberto e fechado. O fechado são os fundos de pensão, aquilo que é chamado de fundo de pensão, ou Fundação de Seguridade da Previdência dos Servidores Públicos Federais, FUNPRESP. Né? Os fundos de pensão movimentam cerca de patrimônio, de ativos, como eles chamam, cerca de 800 bilhões. Mas a Previdência Complementar Aberta, que teve um crescimento vertiginoso de 2003 para cá, mobiliza mais cerca de 400 bilhões. Nós estamos falando de quanto mesmo? 3 trilhões. Nós estamos falando do orçamento do Estado brasileiro para esse ano de cerca de 2 trilhões e 200 bilhões. E nós estamos falando daquilo que existe nessa categoria analítica chamada previdência, seja privada ou pública, de muito mais do que o orçamento anual do Estado. Então, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de negócios. Nós estamos falando de dinheiro, que é aquilo que pode tirar os capitalistas das crises que eles se meteram e construíram com os seus negócios e o nosso desemprego. Né? Nós estamos falando de mais de metade do PIB brasileiro, que se estima para esse ano cerca de 5 trilhões e meio, nós estamos falando de uma única conta de 3 trilhões. Né? Estamos falando de previdência, cerca de 3 trilhões. Então, não é possível que nós, os trabalhadores, que seremos prejudicados por essas contrarreformas, acreditemos e difundamos que existe déficit nesse negócio. Não existe, não existe. Qualquer pesquisador minimamente sério, não precisa ser ninguém revolucionário, ninguém que queira mudar o mundo, mas sério com os dados que pesquisa, chegará a esses números. Porque esses números são ordenados pela Constituição. Quanto entrou de contribuição sobre o lucro líquido? Quanto entrou de COFINS? Quanto entrou de contribuição sobre a folha de pagamento? Portal Transparência. Ainda que às vezes caia, suma, e aí o
os prints são necessários, né? Porque os sistemas não funcionam muito bem, aí às vezes a gente precisa ter compreensão que eles podem desaparecer. Fica escura, né? Transparência. Transparência nubla. É. Bom, previdência complementar. Previdência complementar para os servidores públicos, algo que não existia até 2003 na Constituição, passa a existir, mas foi a maior luta que nós fizemos na década de 2000. E de 2003, embora tenhamos sido derrotados, não sei se vocês já estavam por aqui e lutaram contra a FUNPRESP, eu estive nessas lutas ativamente. Então, 2003, em julho, é aprovada a emenda constitucional 41/03, e isso passa a ter vigência a partir de 1º de janeiro de 2004. Só que dizia-se na Constituição, para ter vigência do teto, né, porque a emenda constitucional de 2003 fez o seguinte: pôs por terra a cláusula pétrea dos aposentados e pensionistas, mudou a forma de recebimento pensionista. Para os novos servidores, passou, quando fosse criado o fundo de pensão, previdência complementar, o teto de aposentadoria passaria a ser o do regime geral, por isso dizer assim, desvincular do salário mínimo é coisa do regime geral, não me diz respeito. Diz respeito sim, porque é o valor que regulamenta as nossas aposentadorias e os nossos direitos de pensionistas, né? Além disso, o teto da Previdência instituiu também a quebra da paridade e a quebra da integralidade, certo? Para ficar isonômico com o que Fernando Henrique tinha feito, só que ficou mais para baixo. Portanto, agora, essa emenda constitucional, que o Temer disse que vai mandar, mas que já era resultado de um estudo feito no governo Dilma. Nós podemos ver, trouxe aqui os 194 slides resultantes do Fórum do Trabalho da Previdência e do Emprego. Quero deixar aqui com vocês, com o sindicato, para vocês olharem. É esse estudo feito por centrais sindicais, não todas, está o nome delas ali. Centrais sindicais, por representações dos capitais, por representação do Estado brasileiro e por representantes do Diese, fizeram um diagnóstico que chega aos 7 ou 8 pontos da urgente contra-reforma que tem de fazer. Muitas delas são para tornar isonômico o regime geral com aquilo que nos foi tirado em 2013. O fundo de pensão, que foi a maior luta de resistência dos trabalhadores do serviço público, até 2013, 10 anos, não conseguiram implementar. Em 4 de fevereiro de 2013, a presidente Dilma faz a lei que cria o sistema de benefícios. Porque um fundo de pensão, uma previdência, só passa a existir quando existe um sistema de benefícios, né? Não é a lei que tem que existir, a materialidade do negócio. Não é a lei constitucional, mas é a lei que estabelece os benefícios, e ela foi de 4 de fevereiro de 2013. Quando cria o fundo de pensão, está escrito na Constituição, o teto imediato das aposentadorias dos trabalhadores será 5.189, certo? O teto imediato passou a ser 5.189, e os trabalhadores que entraram no dia 5 de fevereiro de 2013, 5 de fevereiro de 2013 para cá, passam a ser descontados não sobre a totalidade dos seus ganhos, mas sobre 5.189. Já não são mais descontados como eu sou, como vários de nós aqui somos. O fundo de pensão, a previdência complementar, que existe sob 2 formas, aberta ou fechada. A aberta é aquela que cada um de nós individualmente vai ao banco ou uma corretora e compra. Diz que é uma poupança previdenciária, mas ela é muito pior do que uma poupança previdenciária, porque, por exemplo, se você contrata uma poupança previdenciária, você não pode no mês não pôr.
E você também não pode tirar quando quiser. Tem que olhar lá nas letras miúdas do contrato. Então, e a previdência que cabe aos servidores, a previdência privada que cabe aos servidores, porque, veja, isso está escrito que é privado, não sou eu que digo, embora eu diga também, e diria se a Constituição não dissesse, continuaria a dizer, mas diz a Constituição no seu artigo 202, salvo eu, previdência complementar de caráter privado é facultativa. Ninguém pode ser obrigado a se filiar a uma previdência privada, uma previdência complementar. O que o fundo de pensão faz para dizer que vai garantir aposentadorias boas para os trabalhadores? O fundo de pensão faz 2 tipos básicos de investimento, e a FUNPRESP hoje tem 98% dos seus ativos investidos em títulos públicos da dívida do Estado brasileiro. Então, uma previdência complementar, seja aberta ou fechada, investe sobretudo nesses 2 investimentos, títulos públicos e ações de empresas lucrativas. Bom, quando investe em títulos públicos, se 50% desses 2 trilhões vai para os títulos públicos, para pagar os juros e amortizar a dívida, sobra menos dinheiro para quê? Para fazer concurso no IBGE, para substituir os trabalhadores que se aposentam, para fazer as pesquisas, para aumentarmos o número de vagas nas universidades, para aumentarmos o número de professores que vão dar aula. Falta dinheiro para fazer o Estado brasileiro, certo? Mas, sobretudo, falta dinheiro para nos dar os aumentos também, não é? Então, a gente contribui com uma das mãos lá para o fundo de pensão e com a outra curamos as nossas feridas, né? Curamos as nossas feridas, que é isso, né? Esse ano parece que não vão manter o que acordaram com as categorias, né? E colocaram, tá aí um teto também de uma emenda constitucional para os gastos sociais, né? E com trabalhadores. Bom, a outra forma é que a Previdência investe, ela compra ações das empresas mais lucrativas. Então, comprar ações das empresas mais lucrativas é dizer o seguinte: os trabalhadores do Banco do Brasil, através do seu fundo de pensão, Previ, têm de ir atrás daquelas empresas que são mais lucrativas. Como é que uma empresa é lucrativa? Quando os trabalhadores são mais explorados, quando se lhes traz mais valor, mais valia, quando os seus salários não são corrigidos, quando esses trabalhadores aumentam o tempo de trabalho gratuito para os capitais. Bom, então beleza, né? Tá bem, mas olha, eu não quero exploração, mas vai garantir minha aposentadoria, tudo bem que explora o trabalhador da vaga. Só que, daqui a pouco, no caso nosso, é o seguinte, é comprar os títulos públicos, é um patrocínio da autoexploração, né? Porque depois os trabalhadores da Vale podem comprar ações da Vale, por via do fundo de pensão. Os trabalhadores do Banco do Brasil podem comprar as ações do Banco do Brasil, a Previ pode fazer isso. E aí, o fundo de pensão, que é mercado de capitais, que é capital, começa a definir para aqueles trabalhadores quanto tem de fazer PDV. Nós, né? A 257 é isso, PDV para nós. Quantos trabalhadores têm de ser terceirizados, quantos trabalhadores que se aposentaram não serão substituídos. Então, a ilusão de que é para o outro não nos protege. Nos divide apenas e depois a gente não sabe por que a nossa vida vai tão mal, né? Os nossos salários, etc. Por isso não é previdência, porque ela opera por capitalização. Previdência, isso é mercado de capitais. Mas nem sou eu também que digo isso. Essa é minha tese de doutorado, feita lá nos anos de 2003, 2004, defendida em 2006, porque eu fui militar contar o que era o fundo de pensão. Deixei a tese lá por defender, que era menos importante defender, é mais importante participar da luta. Um dos capítulos da minha tese é a análise de uma revista chamada Visão, que em 1976 e 77 relata, nesses 2 anos, como é que foi criada a Previdência Complementar no Brasil.
sob a ditadura, e a Previdência Complementar é sempre um ato de força. O governo Lula nos derrotou como um ato de força. A Previdência Complementar no Brasil foi criada desse jeito. Criaram os mecanismos do mercado financeiro de capitais, o Banco Central, CVM, os bancos por Estado, e aí os generais perguntaram, de onde vai dar o dinheiro para azeitar esse mercado de capitais? Vamos fazer disso, daquilo, vamos fazer fundos de pensão? Mas os trabalhadores não vão querer fundo de pensão. Os trabalhadores não vão querer, mas a gente pode dar um estímulo. Qual que é o estímulo? Vamos fazer assim, a empresa contribui com 4 ou 5 vezes e o trabalhador contribui com 1. Os trabalhadores vão achar interessante porque eles, se perderem, perdem pouco. Então, o trabalhador da Petrobras colocava R$1 e a Petrobras colocava 5, certo? Os trabalhadores foram, portanto, atraídos para os fundos de pensão dessa forma. Por isso não pode ser chamado por nós de previdência, porque até os generais e os grandes capitalistas diziam claramente nessas páginas que em algumas bibliotecas existe a coleção, no Centro Cultural Banco do Brasil existe, foi lá que eu fiz a minha pesquisa, lá eles dizem claramente o que é o fundo de pensão. Só que hoje, para os trabalhadores, é muito difícil de entender que isso é mercado de capitais e que mercado de capitais é risco, certo? Mercado de capitais é risco, posso abrir aqui? Passar aqui na tua frente? Eu vou ser meio mal indicada com você, eu acho que você vai ficar na sua frente. Então, vou abrir aqui a página da FUNPRESP, para a gente ver o que diz a FUNPRESP. O que eu dizer isso é uma militante, sei lá, alguém que pode não ser confiável. Demorando, né? Enquanto abre ali, vamos fechando aqui, então. Isso está dito na ficha de filiação da FUNPRESP. Essas coisas que eu estou dizendo aqui estão ditas na ficha de filiação da FUNPRESP, certo? E estão ditas na ficha de filiação da FUNPRESP, você abre ali, por favor. Do seguinte modo, a nossa luta foi tão forte, nossa luta dos servidores públicos ao longo dessa década, que eles tiveram de colocar aqui. Colocar o que aqui? Colocar o seguinte, numa ficha tem de dizer isso. Quem vai... Eis a ficha. A ficha para se filiar à FUNPRESP tem vários declaros. A pessoa é grossa, não sabe nenhuma tecnologia. Tira essa cadeira dele. Eu gosto de livro, então. E agora que o meu computador virou submarino, eu estou perguntando para comprar outro, vou ter que comprar, obviamente. Ninguém pode ficar sem computador hoje. Mas é ruim de ler aqui, mas eu vou ler e daí vocês veem lá depois. Declaro estar ciente, as letras miúdas, tá? Quer ver como são maiores as outras? Assim, ó. Aqui os quadros são mais claros, né? Aqui você faz as declarações onde você entrega a sua vida ao Satanás. É linda essa parábola que é germânica, né? Do Goethe, que faz lá o Fausto entrega a vida pro demônio para ser um grande cientista que vai conseguir quase a vida eterna, né? Não vai ser vida eterna porque depois o Mefistófeles vem buscar, né? É aqui, ó. Declaro estar ciente de que investimentos e aplicações financeiras estão normalmente expostos a risco de mercado, bem como de que a rentabilidade obtida no passado não representa
apresenta garantia de resultados futuros. Então, nós te vendemos a FUNPRESP dizendo que você vai ter uma lucratividade de milhões, milhares, na verdade, quando se aposentar. Mas só que nós não podemos garantir que o mercado não se comporte direitinho como nós queremos. Que não tenha crise, que não tenha baixa da taxa de juros, que não tenha problemas na economia mundial. Exatamente. Que todos os próximos gestores dos fundos de pensão e do Estado sejam pessoas absolutamente idôneas, etc, etc. Mas a desgraça não acaba aqui, lamento. Declare-se ciente de que a FUNPRESP é pessoa jurídica de direito privado e que é obrigação da União, o empregador, suas autarquias e fundações, o IBGE é uma autarquia? Uma fundação. As universidades são uma autarquia. E fundações, limita-se. Então, os nossos patrões, né? A União, por meio das suas autarquias e fundações, limita-se ao aporte das contribuições contratadas. Traduzindo, o nosso patrão só tem uma responsabilidade lá no mercado de capitais, que chama de aposentadoria, para nos enganar e fazer a gente ir para ela. Pagar a sua parte. Contribuir todos os meses para a sua parte. É isso. A gente assina aqui, eu não, assina aqui e pronto. Por que essa ficha é absolutamente importante? Porque quem assina não pode dizer o seguinte depois: eu não sabia. Não pode usar o argumento jurídico do desconhecimento que nos favorece. Ele nos favorece, né? Há muitas coisas que a gente se mete sem saber. Isso daqui salvaguarda o mercado de capitais, certo? Qual é a contribuição do patrão? A contribuição do patrão do Estado brasileiro é a seguinte: pode ir de 7,5 a 8,5. 7,5, 8 ou 8,5. O Estado vai pôr não mais 5 para 1, mas 7,5 para 7,5, se for essa alíquota que eu resolver contribuir. Sobre que montante eu contribuo? Sobre aquilo que está além dos 5.189. Então, 7,5 eu, 7,5 Estado brasileiro. 8 eu, 8 Estado brasileiro. 8,5 eu, 8,5 Estado brasileiro. E na lei que cria a FUNPRESP diz assim: entretanto, se o trabalhador quiser contribuir com alíquotas superiores a que o empregador contribui, ou seja, acima de 8,5, poderá fazê-lo. Terá a liberdade de fazê-lo, entendeu? Então, o Estado vai com risco até 8,5. Se a gente quiser fazer 20, o risco é todo nosso. A Previdência Complementar, ela funciona quase igual em todos os países do mundo que tem Previdência Complementar. Nos países do mundo em que a Previdência Social é bastante forte, a Previdência Complementar não tem espaço para crescer. Por isso, a lei do trabalho na França, que há 3 meses os trabalhadores estão resistindo e fizeram uma passeata no dia 15 de 1 milhão de pessoas só em Paris, chegou a 3 na França inteira, é resistir ao desmonte das suas condições de trabalho. Essa lei do trabalho é parecida com o projeto 257, aqui para o Brasil, misturando com a reforma da Previdência, lá. Eles estão resistindo, como resistiram em 95, como resistiram em 2005. Portanto, a Previdência dos Trabalhadores Franceses é ainda pública. É pequeno o espaço de crescimento dos fundos de pensão na França. Mas em quase todos os países onde existe o fundo de pensão, e onde existe nos estados que desmontaram ou que nunca criaram políticas de proteção ao trabalho. Nos Estados Unidos, por exemplo. Na Inglaterra, que desmontou com Margaret Thatcher. Nesses países há fundos de pensão importantes. Quer dizer que eles não tiveram prejuízos em 2007 e 2008 nos Estados Unidos, tiveram muito. Inclusive tiveram de rebaixar a expectativa de pagamentos de aposentadoria, que é o que acontece quando o fundo não vai bem, certo? Ou vocês pagam mais para a gente cobrir o rombo, ou a gente diminui as aposentadorias ou não as paga. O fundo quebra. O da Vale, por exemplo.
O que está hoje à beira de quebrar, como postais dos Correios, que tinha um patrimônio de 5 bilhões e 900 milhões e uma dívida de 5 bilhões. Os Correios fizeram as 20 propostas dos trabalhadores com salários médios de R$ 1.800, R$ 2.000, que pagavam 30, 35, 40 reais para a Previdência Complementar neste salário. Vocês, trabalhadores, assumem 2 bilhões e meio e nós, empresa, Estado, assumimos os outros 2 bilhões e meio. Os trabalhadores se revoltaram, etc., fizeram o que o trabalhador tem que fazer e ficou congelado por esse ano a contribuição. Sabe no que investiu o Correio, basicamente? Nas empresas daquele honrado senhor Eike Batista. Virou pó a aposentadoria dos trabalhadores. E a proposta é o quê? Contribuam com mais, passa para R$ 240. Aquele trabalhador que tem um salário de 2.000 vai passar para R$ 240 a sua contribuição. É isso o fundo de pensão. Bom, em quase todo mundo, como eu dizia, o fundo de pensão se organiza por benefício definido ou por contribuição definida. Benefício definido é o seguinte: eu tenho mais ou menos claro o que eu vou ter no final da minha vida, que é aqui, né? Minha vida laboral. Cada passo um ano. Chego aqui, eu tenho uma expectativa de ter R$10.000 por mês pela minha contribuição, certo? Meu benefício é definido. E a minha contribuição? A minha contribuição é indefinida, por quê? Depende de greves no Brasil, nós tínhamos nos Estados Unidos, depende da economia também, não. Para alcançar os 10 mil que eu quero, eu tenho de cada ano fazer nova negociação. Certo? Benefício definido. Não existe mais benefício definido para quem entra em fundo de pensão, porque esse era um pouquinho mais seguro, um pouquinho só, bem pouquinho mesmo. Desde 2001, as leis 108 e 109 alteraram várias coisas, dentre elas essas caracterizações de benefício. E passa a ter o quê? Contribuição definida. A contribuição definida é o seguinte: eu tenho claro quanto que eu contribuo, e é absolutamente incerto quanto será o benefício. Certo? Então, só quem entrou até 2001 no fundo de pensão pode ter benefício definido. Como o benefício definido é um problema, porque se a empresa falir, a empresa onde as ações, o dinheiro do fundo de pensão está aplicado, se a empresa falir, a massa falimentar, ela também tem de ser utilizada para pagar os direitos trabalhistas. E os direitos trabalhistas incluíam previdência complementar. Mas para que nós vamos deixar tanta garantia assim, né? Se nós estamos falando de mercado de capitais e financeiro, não pode ter garantia. Isso aqui não é direito. Isso aqui é investimento financeiro. Então, foi alterada uma lei que parece não ter nada a ver com isso, que foi a Lei das Falências, em 2007. Fez o seguinte: estabeleceu um valor para pagamentos aos direitos trabalhistas. Não tenho olhado se atualizou, mas era de 39 mil. Os trabalhadores da Vale que estavam lá há 20 anos trabalhando e há 20 anos contribuíam para o fundo de pensão tinham largamente além disso. Certo? Você tem mais de 39 mil reais. Todos nós temos nas nossas previdências estando contribuindo há 20 anos. Todos os nossos funcionários públicos. Eles ganharam o quê? Nenhum abraço. Nenhum abraço ganharam. Muito menos do que isso. Por quê? Teve vários suicídios na Vale. Eu não sei se vocês acompanharam, não foram também tão divulgados assim, mas vários suicídios. O que acontece com o fundo de pensão? Acontece com o fundo de pensão o seguinte, com essa lei, como acontece com os outros direitos trabalhistas. Primeiro da fila são os trabalhadores da massa falida. Então vão vender a fábrica, as máquinas, etc., né? As propriedades, os quadros, igual os banqueiros têm, né, nas suas casas, os quadros, obras de arte. Vão vender isso tudo e vamos pagar inteiramente o que os
trabalhadores têm para receber? Não, até 39. Daí os trabalhadores receberam cada um 39, independente do que a mais tinham de receber, vão para o final da fila, diz a lei das falências. E aí vem quem? Vem os credores financeiros, os bancos. Daí depois os credores financeiros, em terceiro lugar, o Estado brasileiro. Não tem limite para os credores financeiros nem para o Estado receber. Se sobrar, começa de novo lá para os primeiros da fila, percebe? O benefício definido deixou de ter a mediana segurança que ele tinha. É para isso que estamos empurrando. Já falei 1h30, não foi? 1h15. Então, como eu não falei ainda 1h30, a pessoa é picareta demais. Vou dizer para vocês às 8, e acabo aqui, às 8... Os 8 pontos possíveis da contrarreforma. Vocês viram que o interventor assume e diz o seguinte: vamos mandar o projeto até o dia 30 de maio. E até hoje não foi, né? Claro. Tem duas coisas aí. Tem votação do impedimento no Senado e tem eleições municipais. Então, talvez o projeto de contra-reforma da Previdência, para não levar tanta gente à rua nesse período crítico, seja atrasadinho, assim, não seja o primeiro. Como disse que deveria ser o estudioso da Previdência, bom, doutor Roberto Setúbal, que nas horas vagas é dono de banco. Ele disse na palestra que ele fez na USP ou na PUC, não sei, aqui em São Paulo, quais eram as duas principais reformas que deveriam ser feitas. A primeira, a contra-reforma da Previdência, e a segunda, e aí ele disse, eu acho que não conseguiremos fazê-lo imediatamente. Estamos falando do chefe, né? Estamos falando dos empregados, né? Que ocupam a presidência da República ou o Ministério, né? Pode ser que não consigamos fazê-lo imediatamente. E a outra importante é a reforma política, que nenhum presidente pode... Vocês viram isso no Valor? Eu li no Valor Econômico isso. Nenhum presidente ou presidenta pode governar com 34 partidos. A professora Virgínia Fontes fez uma análise brilhante a respeito disso e concisa. Disse o seguinte: 34 partidos, 35, que foi a declaração dele, 30 são deles. Né? Nós temos, na legalidade, assumir que o partido 3 ou 4. Então, diminuam 26 de vocês, que nós ainda, talvez, podemos fazer mais um. Né? O que ele quer diminuir? Todos os partidos pequenos dos capitais e todos os nossos, né? 4 partidos, certamente os nossos que existem. Eu não sou filiada a nenhum partido atualmente, mas partidos da esquerda, especialmente PSOL, PSTU, PCB, PCO, são esses que precisam acabar, não é isso? Então, vamos ficar com 4. Vamos fazer uma aposta aqui, quais são os de preferência dele? Né? Principalmente aqueles que têm bastante letras. Então, por conta disso, ainda não temos o projeto, a proposta de emenda constitucional para alteração da Previdência. Minha avaliação vai bastante por aí. Porque vai ser meio antipático propor a emenda constitucional já com tantos problemas graves para resolver. O impedimento e eleições no próximo ano. São as municipais, né, nesse ano. Pois é. No próximo semestre. Então, estimo, pelo que andei pescando, do que eles disseram, e porque um diz uma coisa, outro diz outra, e a pesquisa afirma uma coisa. Então, fui recolhendo as declarações, e são, às vezes, 8, às vezes eu consigo chegar a 8, às vezes a 9
outras vezes menos um pouco. Cadê? Só tenho que achar aqui, porque também não seria estranho se eu já tivesse apagado. A primeira delas, enquanto eu procuro, é desvincular a previdência, o benefício previdenciário e, portanto, o benefício de pensão do salário mínimo. Essas nós já ouvimos falar largamente, né? O que é isso? O projeto dos capitais, desses que já mencionei, de outros desde 2013, escrevem no Brasil que ter uma previdência pautada, indexada ao salário mínimo é muito alto, que é preciso ter uma previdência ideal seria de meio salário mínimo. Para ficar de acordo com o documento do Banco Mundial de 1994, um documento alentado de 480 páginas, e que diz o que deve ser a previdência nos países. Ela deve ser um edifício com 3 pilares. Um pilar básico, estatal, público, apenas para combater a indigência. Algo como um pouco mais do que a Bolsa Família. Esse sem ser contributivo. Um segundo contributivo, que deve ter um valor, um teto. Eles dizem isso desse jeito, viu? Sem nenhum pudor. Nós temos, eles não têm. E ainda a gente tem que prestar conta, depois que contam o que eles falaram, né? Que está escrito. Um que seja contributivo, mas que não seja muito largo, porque as pessoas devem escolher o terceiro no mercado e aí sim fazer a sua previsão do quanto que elas querem ter, e esse inteiramente privado. O primeiro não contributivo, o segundo contributivo, mas com um teto rebaixado, e o terceiro, previdência privada. O terceiro, comprado no mercado, seja aberto ou fechado. Então, se não tiver condições de cortar e dizer 50% do salário mínimo no máximo, pretende desindexar do salário mínimo, porque nos governos petistas tivemos ganhos reais nos salários mínimos, né? Depois a inflação e deu um pouquinho de ganho real. O salário mínimo não chega a R$1.000, né? O que é uma vergonha, é um absurdo. E isso ainda é muito alto. Então, precisa desindexar e, como está em vários projetos de emenda constitucional, como esse que estabelece o teto por 20 anos, o teto dos gastos por 20 anos, que acabou de ser divulgado ontem, e eu li hoje no avião, fala dos índices de medida da inflação, menciona o IBGE para o ano de 2016. Mais que para o ano de 2017, podemos criar um outro índice para corrigir os gastos, né? Fazer o acerto dos gastos. Não posso falar só Deus sabe, porque eu sou uma materialista. Talvez só o Meirelles e o Ilan saibam qual é o índice e a que valores eles querem chegar, né? Da Previdência, e que indexador eles vão construir para ser a base de reajuste das previdências. A nós isso afeta? Afeta. Porque o teto de 5.189, se não incide para a gente que tem aposentadoria integral, incidirá para todos aqueles que tiverem companheiros ou companheiros. Na hora de quê? Na hora de o seu companheiro ou a sua companheira receber pensão. Certo? Porque daí será 5.189 e hoje 30. Menos 30% do restante. Certo? Então incide, nos diz respeito, né? Mesmo que não imediatamente. Achei. O segundo ponto é o seguinte. Convergência de sistemas. Adotar
a mesma idade mínima no regime geral e próprio. Estão acompanhando qual que é a idade mínima? 65. Hoje, para nós, é 55 para as mulheres que estão na transição, 60 para homens. Para os novos, 60 para as mulheres, 65 para os homens. O que está sendo anunciado? Equalizar, aumentar a idade para 65, ponto 1. E equalizar a exigência da idade mínima para homens e mulheres. Porque naqueles 194 slides, tem alguns que demonstram que as mulheres... O IBGE que viu isso. O IBGE, a Previdência, todos são culpados, né? Pois é. De modo mentiroso. E porque isso é ruim, né? Conquistar mais tempo de vida não é a mais importante conquista humana, né? Não é. Então, 65. Passaram a 65. E quem já estiver... Tem alguém aqui com direito garantido? Ninguém. Lamento. Cláusula pétrea, essa cláusula se muda só depois que eu ingressei no serviço público, já é a terceira vez. Quarta será essa, se mudar. A idade. Então, a segunda é essa. 65, porque estamos vivendo bastante. Terceira, convergência de sistemas. Estabelecer a mesma idade para todos. Trabalhadores empregados pelo Estado e trabalhadores empregados imediatamente pelos capitais. O quarto ponto, o direito dos trabalhadores superprivilegiados do campo. Os trabalhadores do campo, os trabalhadores rurais, contribuem só com 15 anos e já se aposentam. Aliás, porque a expectativa de vida é média, né? Não pega categorias de trabalhadores, esses como nós comemos 3 vezes por dia, né? Isso incide sobre a nossa expectativa de vida. Comer 3 vezes por dia, não fazer 20 vezes, 20 mil vezes o mesmo por dia, né? Cortar 14 toneladas de cana, né? Então, esses trabalhadores aos 65... é idade de morte, não é expectativa de vida, né? Vão viver o quê? 1 ano com aposentadoria? Claro, é para isso mesmo. Equiparar a idade, né? Equiparar a idade entre homens e mulheres. Essa conquista que nós tivemos em 1988 deveu-se e deve-se às lutas feministas. As lutas que fizeram ver a sociedade brasileira que as mulheres trabalham mais em todos os lugares do mundo. E no Brasil, a nossa carga horária de trabalho é ainda maior por conta da permanência de estruturas machistas na nossa sociedade. E nós, mulheres, temos, em geral, 4 jornadas de trabalho. Cuidamos da casa, cuidamos dos filhos, trabalhamos fora e estudamos. Porque nós estamos falando de gente como nós que fizemos cursos também, né? Estudamos. Ou senão, nós estamos falando de mulheres com 3 jornadas de trabalho. E quem ajuda? Quem ajuda não tem a mesma jornada. Quem ajuda não tem a mesma jornada, porque é jornada igual se faz tudo. Quem ajuda faz menos, não é? Então, isso também nós precisamos mudar. Como isso é algo que levaria as mulheres a contribuírem mais tempo, então temos de, e porque as mulheres estão vivendo mais, temos de equalizar essas diferenças. Idade mínima para aposentadoria, igualar os regimes próprios. Igualar os regimes próprios significa estabelecer uma unificação, pelo menos das regras, desses 2.080 regimes próprios de previdência. Nesses 2.080 há coisas muito piores do que o regime geral, do que o regime próprio dos servidores públicos federais, e há outros, especialmente dos estados e capitais, muitíssimo melhores do que o nosso. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, os trabalhadores aposentados e as pensionistas não estão submetidos a essas regras que nós estamos.
Não estão. Não sei por quanto tempo eles não estarão, mas hoje eles não estão. Então, tem integralidade, tem a paridade, não tem desconto quando se aposenta e não reduz a pensão. E há outros igualmente bons, assim, melhores que os nossos. Eu também só tenho uma desconfiança, porque eu sou uma pessoa desconfiada. E mentirosa, porque diz que ia acabar em 15 minutos, eu já estou dando mais meia hora. A referência não será o melhor. A referência para igualar os sistemas próprios será o pior. Ou será o pior em cada item. Vai pegar o que é pior em cada item e vai fazer uma isonomia às avessas para todos. Então, igualar os regimes próprios. E o último ponto, 7º, 8º, já não sei mais qual é discutir a base do financiamento. Os pobres capitais devem ser liberados de tanto imposto, contribuição sobre o lucro líquido, o custo do Brasil é muito alto. E isso é o que está fazendo a crise e afugentando os capitais, e por isso tem tanta gente desempregada no Brasil, e toda essa lorotada que a gente ouve todos os dias. Na verdade, o financiamento da Previdência aqui é algo que já está sinalizado no projeto de lei 257, é de equalizar a contribuição. A gente que contribui com 8, nesses 2.080 regimes próprios, e a gente que contribui com 14. O 257 fala em levar as contribuições para a Previdência para 14. Então, o financiamento, liberamos os capitais e compensamos. Com quem? Com o aumento da contribuição dos trabalhadores, principalmente aqueles que não estão submetidos na aposentadoria ao teto. Certo? São essas as boas notícias que eu tinha para dar aqui para vocês hoje. O futuro não é azul. Não é azul. Não é azul, não é belo. Só será se nós demos a nossa honrada contribuição e impedirmos. Fizemos como os franceses, 3 meses de luta. Ontem deram uma coça nas forças repressivas. Coça, não sei se vocês falam, eu sou catarinense, quando a gente fala que alguém deu uma surra em alguém, fala deu uma coça, né? Deram uma coça nos policiais, porque estavam numa força de repressão mandada pelos capitais, pelo Estado, muito forte, e os operários desceram do ônibus e foram impedidos de chegar no local que eles iam se manifestar, tiraram os capacetes, jogaram nos policiais, os policiais eram uma recuadinha, foram para cima, os vídeos estão na internet, e mais de 1 milhão de pessoas, 3 milhões de pessoas marcharam na França ontem contra as reformas. Como nós somos mais do que eles, o nosso patamar tem que começar com 10 milhões. É isso. Se vocês tiverem alguma questão, estou disponível.